Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, seu host, e o nosso podcast Texto Inspira é por que, Gerson? Porque inspirar é o nosso propósito. Estamos aqui hoje graças aos nossos patrocinadores Gerson Otto, TR Texto e Estúdio Dr. Amadeu. Aproveitando, o meu companheirão aqui hoje vai estar um pouco combalido, né, Gerson? Sem voz. Sem voz. Como é que a gente grava um podcast com o host sem voz? Mas aí você conduz muito bem, né? Não, mas você está aqui para nos dar apoio, mas e também porque a gente vai usar a tecnologia, porque afinal de contas o microfone, lá dentro o Pedrão do Estúdio Dr. Amadeu, junto com o Hélio, nosso novo piloto aqui das operações, eles vão aumentar um pouquinho e você vai se fazer presente. Mas, estando aqui hoje para falar do tema tecnologia, falar sobre a história que é muito bacana desse profissional, que é o Charles da Assisteixo. Charles, seja bem-vindo. Conte para nós aí, antes de contar para nós, seja bem-vindo, faça a sua abertura, fala com o pessoal lá de casa, dá o seu oi aí. Legal. Obrigado, Alex. Obrigado, Gerson, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Obrigado quem estiver assistindo a gente. É sempre muito bacana a gente poder falar sobre tecnologia, solução de gestão, que é o que, no caso, a gente hoje, né, como Assisteixo, a gente entrega para o mercado e espero aqui poder contribuir, né, para a gente poder inspirar esse nosso pessoal aí da cadeia têxtil e da moda aí que né, como o Gerson às vezes fala, quando o bichinho da cadeia têxtil pica a gente fica e tô nessa viagem aí, assim, que nem muitos como vocês e muitos outros, já há mais de 20 anos e agradeço aí a oportunidade. Você sabe que a gente vai fazendo aquele amaciamento na chegada aqui, que é aquela conversa pré-gravação, e tu tava conversando com o Gerson, eu tava aqui entretido ainda finalizando o dia, né? Porque tem bastante demandas. E eu tava ouvindo algumas coisas e eu fiquei bem feliz, assim, com o que eu escutei. Porque Assisteixo, mas não Assisteixo em si, porque ela provavelmente é fruto de uma trajetória que você teve profissional. E nessa trajetória você disse aqui no comentário que é importante o cara conhecer do têxtil para poder aplicar a gestão e a tecnologia a favor dessa gestão. E eu achei interessante que vocês falaram isso antes da gente começar. Mas, sem muitas delongas, para quem está nos assistindo em casa, ou em qualquer lugar que esteja, porque esse é o hábito, é você que está em casa, mas na verdade ele pode estar no carro, pode estar em muitos lugares diferentes. Conta um pouquinho realmente da tua história, como é que você chegou até o dia de hoje, né? Porque como a gente procura mostrar, principalmente para o público jovem que nos assiste, de que a vida o sucesso ou alcançar um determinado objetivo passa primeiro por muitos anos de muito empenho, muita dedicação. Então conta pra gente um pouco desse teu caminho. Sim. Eu digo que o caminho que eu trilhei até aqui é muito fruto eu sou, vamos assim dizer, talvez um produto profissional dos grandes mentores que a gente tem na nossa região aqui, né? Quando a gente fala de região norte, Santa Catarina, que eu sou natural de Jaraguá do Sul, né? Como também aqui do Vale do Itajaí, né? Todo mundo aí coloca os seus mentores e eu gosto muito de citar as pessoas que estão aqui na nossa região, né? Então, eu comecei a minha vida... Eu digo que eu comecei a minha vida profissional tarde. Comecei dos 17 para os 18 anos. A gente fala aí dos profissionais de sucesso aí, empreendendo às vezes mais cedo, né? Mas sempre tive uma orientação de familiar por parte de pai e mãe aí que os estudos deveriam prevalecer, né? E daí, dos 17 para os 18 anos... Quando eu estava na faculdade, eu para o meu pai assim, pai, ok, estudos, ok, mas eu quero trabalhar, né? O meu pai, com aquele sonho de ver o engenheiro, eu estava fazendo engenharia elétrica, e não, eu quero trabalhar, eu vou fazer o vestibular de novo, vou estudar de noite e vou começar a trabalhar. E daí iniciei minha vida profissional em Jaraguá do Sul, numa empresa chamada Duas Rodas Industrial, né? Empresa aí de renome, né? É líder no mundo alimentício. Sempre muito grato pela abertura que a empresa me deu. Afinal, era um jovem aí começando no seu primeiro emprego dentro da área de TI, né? Comecei lá do início, sempre da área de TI, que é o suporte, né?
Agradeço sempre muito à família Hofnissler e ao Léo, que foi aí o meu primeiro mentor, vamos assim dizer, o Léo Zipf, né, como mentor aí na parte executiva, de estratégia, de gestão e tudo mais, que eu tive a oportunidade de entrar lá em 98, isso, 97 para 98, bem na época que o Léo estava puxando a estratégia de 70 anos em 4 a 2 rodas, né? De fazer a empresa crescer em 4 anos, aquilo tudo que ela já havia crescido em 70 anos. Então, quando a gente entra numa oportunidade dessa, tão novinho, né, e vendo já todas as movimentações que acontecem, e daí a área de TI tinha que fazer isso acontecer junto, né? Imagina, 97, 98, ter que explicar para os proprietários ali da empresa, vamos trocar de sistema, vamos trocar de ERP. Então, passei nos 17 para os 18 anos pela primeira experiência de uma implantação de um ERP. Meu né? Deus do céu, isso é um desafio. Sim, foi. E na época, além da área de suporte, passei rápida para a área de desenvolvimento de software, porque o ERP não atendia aquilo que era um ponto principal da empresa, a área de desenvolvimento de produto, né, e tal. Na indústria alimentícia tinha isso, e daí a gente desenvolveu um módulo para a área de desenvolvimento de produto, e me colocaram como desenvolvedor ali para desenvolver isso. Então, já com essa idade, tive uma experiência bacana, né, de entregar uma solução de gestão para dentro de uma empresa. Deixa eu só te apegar um pouquinho, que eu gosto de instigar algumas coisas, né? Porque eu passei por uma situação similar na época, até um pouco antes de você, e que quando eu comecei na minha vida profissional, justamente eu pegava e cobria férias de quem estava em férias. E eu comecei a perceber a falta de integração que existia dos sistemas. E à medida que eu acredito que nessa mesma época justamente acontecia isso. Trabalhos que eram feitos em duplicidade de setores diferentes que precisavam da mesma informação, e justamente era esse boom que estava ocorrendo naquele momento, provavelmente. E então isso dá uma visão da empresa muito interessante, porque quem pode atuar nessa área, você acaba vendo o vai e vem das coisas. E eu sempre digo para quem nos assiste, e acho que esse já um bom insight que você trouxe, que é entender a área pré e a área pós, como a gente pode facilitar e reduzir o retrabalho, né? Sim, foi exatamente isso. O boom dos mundos de ERP, de sistemas de gestão, vamos assim falar, aconteceu ali entre o finalzinho dos anos 80 e até o início dos anos 2000, né? E eu acabei inserindo nisso e tendo a oportunidade com 17 anos de participar disso, né? Que e bacana. bem o que você pegou, né? Era uma época em que processos às vezes eram feitos manualmente 2, 3 vezes pela falta de integração dos processos em si. E daí eu tive já como uma primeira experiência, poxa, integrar processos em um sistema de gestão é um caminho interessante, né? E assim daí foi o meu início como carreira profissional, e daí fiz o vestibular para Ciência da Computação pela UDESC, né? E fiz todo o meu curso de Ciência da Computação na UDESC, em Santa Catarina, em Joinville. E daí, em torno de uns 2 anos, quase 2 anos de 2 rodas, aí que veio o bichinho do têxtil. Né? Que veio uma oportunidade bem bacana na Marisol, também em Jaraguá do Sul. Legal. Né? E, enfim, foi uma saída bem bacana na 2 rodas. Eu me lembro assim, com muito carinho, né, de como foi feita todo o meu pedido de saída, né, e tudo mais. E quando eu abracei a Marisol, que a gente comecei a entender aquilo que eu aprendi na 2 rodas de integração de processos, que você falou, né, eliminando duplicidade de execução de processos dentro de um sistema de gestão. Quando eu entrei na Marisol, e daí vem uma outra... Aí a gente tem os mentores diretos, né? Sim. E tem os mentores indiretos, né? Aqueles que a gente admira. E daí quando eu vi na Marisol, na época da Marisol, toda aquela estrutura de governança implantada pelo seu Vicente, gestão participativa, né? Comitês e tudo mais, e vendo como isso tudo faz fluir os processos da empresa para entregar o produto no final para o cliente, foi mais uma segunda lição, né, de mentorado, vamos assim dizer, de alguém grande aqui da nossa região, né? O Charles falou do bichinho do têxtil. Até o Léo também foi picado por esse bichinho, porque ele acabou também sendo conselheiro na época da Dudalina, né? Sim, verdade. Verdade. É bem isso, verdade. Mas, por exemplo, isso é uma grande vantagem do estado de Santa Catarina.
pelo tamanho das cidades, pelo tamanho do empresariado e tal, a gente acaba tendo a oportunidade também de trocar com outros segmentos muito bem sucedidos. Por exemplo, realmente a Duas Rodas é um case de extremo sucesso no nosso estado. Trabalha num ramo totalmente diferente do nosso, mas para as empresas, eles acabam com essas oportunidades de conselho, etc., acabam trocando bastante informações e aplicando estratégias cruzadas de segmentos diferentes, né, que podem dar uma nova visão de negócios. É realmente, quando você não tem... Hoje é fácil falar, mas quando você faz isso lá em idos de 2000, é outra vertente. Quando você consegue aplicar uma nova modelagem de negócio ou uma estratégia de outro segmento para dentro do segmento. Isso é um belo aprendizado para se fazer. Muita coisa entre segmentos podem ser aproveitadas, né? Principalmente na gestão e quando se fala de gestão de processos, né? Enfim, aí... Começando ali na Marisol, e tive esse aprendizado rápido e enxergando isso tudo, mas minha função era uma função específica ali de suporte para representantes comerciais, tive uma proximidade maior aí com o mundo comercial, né? E deu foram 5, quase 6 meses de Marisol. Na época, que era o meu coordenador na área, ali dentro da área de TI, ele veio: Charles, a gente precisa de alguém para tocar a TI da Marisol Nordeste, lá em Pacatuba, do ladinho de Fortaleza. Eu tinha 19 para 20. Não, 19 para 20, não, 20 para 20. Eu ia fazer 21 no outro ano. E, assim, eu sempre fui muito do tipo... Cara, as oportunidades aparecem e você tem que, né, abraçar elas com os pés, as mãos, com tudo que você tem. E é nessa idade que você está livre para isso. Exato. E eu sempre tive muito essa coisa de querer abraçar as coisas. E nem pensei muito, sabe? Eu só liguei, na época esquece a internet, né? E-mail, essas coisas. Liguei para a faculdade, como é que funciona o trancamento da faculdade? Né? Fiz umas continhas rápidas ali de valor de salário que tinha me oferecido, se eu ia conseguir me sustentar e tudo mais. Tinha uma questão de início de namoro, né? E vinculando e tal, para talvez um casamento ou uma junção e tal. Aí cheguei meio-dia em casa, era a época ainda que a gente ia para casa almoçar, né, com a família e tal. Eu só cheguei para meu pai e minha mãe, só para avisar, daqui a 3 semanas eu estou indo para o Ceará. Só para avisar. Eu sei que minha mãe parou assim, se ela for assistir, ela vai lembrar, ela parou assim, como assim? Não, eles fizeram oportunidade e tal, eu vou abraçar, eu vou nessa. Tá, e a faculdade? Não, já liguei lá, já me informei como é que tranca, posso trancar por 2 anos. Ah, tá. E a Mari, que hoje é minha esposa? Com ela eu ainda vou conversar. Então... Ainda pode melar, continua nessa fé, porque você viu que ela estava tentando implicar com tudo para que você falasse, não, é verdade, eu não vou. Mas você foi corajoso mais ou menos isso, e né? Determinado. Mais ou menos isso. Mas a família sempre apoiou as minhas decisões. Sim. Né? Eu não posso nunca mas falar o coração... Mas o coração na hora, o coração na hora... Enfim, abracei a oportunidade. 3 semanas depois eu já estava lá procurando lugar para morar em Fortaleza. E na época, pensa bem, 99, internet, Google, estava tudo nascendo no país. Google nem existia, na verdade, no final das contas, né? A conexão com a Marisol de Jaraguá do Sul era por um linkzinho de 256... Eu vou falar um tecniquez aqui, né? 256K, entendeu? Era nessa velocidade do modem. E no final das contas, por mais que a TI da Marisol era em Jaraguá do Sul, mas por essa situação toda, quem tinha que tocar a TI de uma unidade com mais de 1.200 funcionários, que tinha tudo do corte para frente, né? Faturamento, área de back-office, contábil, fiscal, financeiro, era eu. Né? Então, eu sempre falo para hoje, muito amigo meu que me ajudou nisso, né? Além do meu coordenador que me deu essa oportunidade, o Marco Antônio, e quem me ajudou muito a trilhar esse caminho foi o Jovino, que inclusive eu fui sócio agora recente, vamos chegar lá. Assim, quando eu dizia, preciso de ajuda nisso, bicho, vai lá na área, entende como funciona o negócio e aprende, né? Então, ali que eu digo que foi 2 grandes oportunidades que a Marisol me deu. De entender a questão de governança, gestão entre os 19 a 20 anos. E o outro, no final das contas, por mais que você era um analista, eu era um analista, mas eu tinha que tocar o negócio sozinho. Era só eu e eu.
dentro da Marisol Nordeste E com você se toda a via, entrega. e você estava obrigado a fazer uma coisa que, novamente, eu também vou sempre pontuando aquilo que eu vejo de pontos comuns, né, Gerson? De nossos convidados que passam aqui. Novamente, você foi entender o processo. Então, você teve que entender ponto a ponto do processo o que gerava impacto do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, quando havia um reprocesso, qual era... E isso dá um volume de conhecimento, né? Um aprendizado para quem é jovem muito importante. Eu sempre falo para o meu filho, falo, olha, Nicolas, procure entender o ponto antes e o ponto depois, para você poder se desenvolver melhor, saber como entregar melhor. E eu entendo que o sistema, nesse momento, era algo que poderia, sim, facilitar todo o fluxo desse... E também trazer o reaproveitamento da mão de obra em outros setores. Sim. Mas siga aí Mas com é a uma tua situação história. que a gente não percebe na hora, né? Quando a gente é Claro. jovem e tal, a gente não percebe. Depois, fazendo um retrospecto, poxa, eu sou tremendamente grato por essa oportunidade. Sem dúvida. Né? Muito bacana. Enfim, e daí foi bem isso que você falou, Alex. A gente é obrigado a entender o processo, entender como ele tem que ser executado dentro do sistema. Né? E a Marisol tinha um sistema maravilhoso naquela época, desenvolvido internamente, mas que tinha dentro do ERP toda a gestão cadeia ponta a ponta, né? E daí ali a gente tive um aprendizado gigante, incrível. Então foram 2 anos de Marisol Nordeste, quase 2 anos, e que daí também é fruto do, né, o que levou ao meu casamento, porque a distância deu 2, 3 meses. Sabe aquele tipo nerd que não sai, não vai para... Né? O negócio era trabalho, casa... Aí eu, que era minha namorada, a gente se falava o tempo inteiro, a Mari e tal, tu não quer vir morar comigo? E ela topou, e daí estamos aí 25 anos juntos, né, a Maria. Ai, que bacana. E depois da Marisol, então, eu tive que voltar por causa da faculdade, né? Eu não consegui encontrar algum curso que eu queria realmente fazer lá em Fortaleza, na época, e aqui eu tinha a UDESC, né, gente? Fazendo ciência da computação na UDESC, super conceituada, né? Então, eu acabei, na época, daí, negociando com a diretoria da Marisol Nordeste, eu vou ter que voltar por causa da minha faculdade e tudo mais, e vou procurar emprego de novo em Jaraguá, né, e me realocar no mercado. E nessa procura por emprego, fiquei aí algumas semanas, na época ainda era portaria, entregando currículo, fazendo fichinha, né? E aí já era o ano 2000. E daí um dia eu cheguei em casa, dessa ida de ir em portarias, ir nas empresas, procurar emprego, cheguei em casa, daí a gente voltou a morar com meus pais na época e tal, e daí a minha mãe, uma pessoa chamada Samuel Eichstätt ligou aqui. Conheço a figura. Aliás, ele vou mandar um recado para ele, depois você manda o podcast. Ô Samuel, você me prometeu que esse começo de ano estaria aqui com a gente. Legal. Um abraço para ele. Sempre sou grato, Samuel, por tudo que eu sou hoje. E eu retornei a ligação. Olha, eu sou Samuel da Lunender, né? Na época Lunender. A gente está procurando um profissional para a área de TI, teu currículo encaixou, você quer vir aqui conversar com a gente? Não, sim, vou, né? Daí fui lá na Lunender, em Guaramirim, e a minha conversa foi com o Samuel e seu Antídio Lunelli, né? Enfim, dissecaram todo o meu conhecimento e tudo mais, e no final das contas a gente acabou aí se dando as mãos, e ali foi, vamos assim dizer, na Lunender, hoje Lunelli, que eu tenho o meu maior sentimento de gratidão a toda a minha formação, né? Foi onde eu conheci o Gerson também, na nossa história. Foram 10 anos de Lunender, onde todas as oportunidades de projetos, seja de sistemas de gestão, enfim, tudo que envolvia a área de TI, sempre me foi dando essas oportunidades para executar lá dentro, né? E quando eu estava para completar 4 para 5 anos, não sei por que cargas d'água, a gente não entende na época, a gente não consegue perceber às vezes as coisas, né? Me enfiavam em tudo que era treinamento de gestão, né? Então estavam lá os gerentes, coordenadores, e estava o Charles lá, que não era gestor, né? E de repente um dia, na época ainda era a dona Beatriz, né, presente na empresa, e o Samuel me chamaram: olha, Charles, está tendo umas mudanças, né, aqui na área de gestão de TI, a gente quer que você toque a área de TI da Lunender, Guaramirim, né? Não vamos falar, não é a Lunelli no todo, Não Lunender, um grupo todo. não um grupo todo, Lunender Guaramirim.
Não, ok, pô, bacana. Eu tinha daí. Para quem não conhece, a Lunender Guaramirim deve ter 3 mil funcionários, mais ou menos. Produz ali um volume absurdo de peças dia. Então, quando ele fala Lunender Guaramirim, porque tá separando do grupo. A gente tá falando de, né, Lunender hoje é uma marca, né, mas de um portfólio de várias marcas que a Lunelli possui, né, Lesa, Angar e tudo mais. E daí, olha, queremos que você toque a área de TI como uma avaliação, um teste por uns meses e tal. E daí isso foi numa sexta-feira. Aí eu vou colocar no papel tudo o que eu acho que tem que acontecer para uma gestão mesmo de uma área de TI, de uma empresa do nosso porte. Já na época, né, a Lunender alçando voos grandes. E final de semana, sábado, domingo, daí na segunda-feira, Beatriz, Samuel, posso conversar com vocês? E daí, isso daqui é TI que nós precisamos, né? Aí, a gente queria entender, testar, não imaginava que já vinha tudo assim na segunda-feira, já não, né? E daí, dali em diante, que eu tenho que ser muito grato, porque eu tinha 27 para 28 anos. Né? Então, foi a primeira posição de gestão executiva que eu assumi com essa idade. E eles acreditando em tudo que eu trouxe. E tudo que eu trouxe acabou podendo ser executado. Só que isso aí é um negócio interessante, porque provavelmente isso te trazia uma pressão incrível naquele momento, porque você era responsável por saber que estava trazendo uma série de mudanças que tinham que acontecer e que, se desse errado, a responsabilidade era sua. Mas você, então, tinha essa... Nessas horas, eu acho que o que me ajuda muito, às vezes atrapalha, mas o que me ajuda muito é minha autocobrança. Ela é muito gigante. O peso que eu mesmo me coloco sobre as minhas costas é muito grande. A ponto que em alguns momentos, sim, é aquela coisa de quem se cobra muito pode travar. Mas aí a gente trabalha isso e segue a vida, né? Então, quem me conhece mais próximo sabe dessa minha característica e no final das contas, vamos apostar porque ele mesmo vai dar um jeito de realmente fazer acontecer o que ele está dizendo que tem que ser feito, né? Então, enfim, sou grato por isso e daí experimentei ali dentro da Lunender mais 5 anos gerindo a área de TI da própria Lunender. E daí tive outras oportunidades ali dentro da Lunender, como pude assumir por 1 ano a presidência do grupo de CIOs de Santa Catarina, isso com 30, né? 30 aninhos, ali o presidente do grupo de gestores de TI de Santa Catarina e tal. Que bacana. Enfim, foi uma história muito bacana. E daí completei de 5 para 6 anos na gestão e cheguei, daí, na época estava acontecendo a passagem de bastão, né, do Antídio para Denis e Viviane, né? E eu estava naquela minha angústia, na minha autocobrança, né, de querer experimentar mais mercado, né? E aqui eu nunca falei isso para ele, mas quem botou essa caraminhola na minha cabeça foi esse menino ali. Porque na época ele o Mudinho. Na época eu levei ele para Lunender para me apoiar num mapeamento numa revisão de mapeamento de processos, né? Para fazer uma revitalização do ERP ali dentro da Lunender. E daí quando ele veio e daí aquela coisa, consultor nessa empresa, daí prestei consultoria naquela outra empresa, eu assim, esse negócio parece ser legal para se desenvolver profissionalmente, né? Uhum. Eu saí de uma área técnica, fui para uma área de gestão. Poxa, como é que eu chego a uma consultoria, né? Poder estar presente em mais empresas, poder, de repente, ser aquela pessoa que é ouvida para poder levar novas possibilidades, novos processos de gestão e tudo mais, né? E daí, quando eu me inspirei nele para isso, eu quero virar consultor em algum momento, né? Não me pensava na questão de executivo de empresa, a posição que eu estava hoje. Né? E daí, né, na época era a Viviane, chamei a Viviane para conversar, olha, eu quero experimentar mercado e tudo mais. Choradeira de saída de empresa e tudo mais, mas foi tudo, a Viviane é mestre em conduzir as pessoas, né? E daí aconteceu e fui experimentar o mercado. E nessa de experimentar o mercado, passei 1 ano já como funcionário, mas tentando fazer já um papel de consultor, dizendo, aqui é o melhor caminho, vamos fazer isso dessa maneira, vamos fazer um planejamento estratégico, vamos conduzir um processo de seleção dessa forma, na Elian também, ali em Jaraguá do Sul, né, por 1 ano, e que foi também um trabalho bem bacana, que, né, até hoje a Andréia lá sempre, quando encontro, quando a gente se cruza, agradece. E daí, lá na Elian, quando eu estava lá, finalizando esse trabalho de ajudar eles a estruturar a área de TI,
me vem uma ligação de alguém. Do Mudinho. Do Mudinho. Ô Charles, como é que tu tá? Eu tô aqui, né? Tu sabe que eu saí do mundo da consultoria, tô aqui na gestão da Dudalina, e a gente tá aqui num movimento grande de crescimento da empresa, tu deve estar percebendo e tal. Como é que tá a tua questão profissional e tudo mais, que a gente está em busca de um profissional para reestruturar a nossa área de TI. Eu sou diretor da área de operações industrial, mas se tu achar interessante, conversar, pelo menos para entender, eu faço a ponte. Na época era o Fábio, né, o gestor da área de... Isso, o gestor da área RH, o Márcio Guzzi como diretor da área de administrativa, financeira e tecnologia e TI. Aí eu, não, tudo bem, já se conversar, né? Daí eu tô super bem aqui e tal, mas conversar a gente sempre está disponível. E eu com aquela minha vibe de vamos experimentar mais opções aí de mercado para poder construir uma carreira de consultoria, vi ali uma oportunidade gigante, né? Porque a Dudalina estava justamente naquela época despontando, assim, né? E quando eu passava na frente ali do morro ali da Dudalina, sempre eu vinha assim, pô, aqui parece ser uma empresa bacana, né, e tal. E como é que eu vou aí conversar? Daí ele, não, eu vou fazer a ponte e eles te ligam para combinar. E daí quem ligou foi o Márcio Guzzi. E daí, não, é para eu ir aí na Dudalina e tal. Não, Charles, o Fábio e eu, nós vamos aí para Jaraguá conversar contigo. Aí eu... A empresa ir para o profissional conversar, ao invés do profissional ter que ir lá na empresa, né? Pô, me senti lisonjeado pra caramba, né? Já tinha uma autoridade construída. Eu acho que sim, já, né? Ou o vendedor tinha sido bom. Exato, também. Mas eu acho que o bom... Na verdade, as duas coisas, o né? vendedor vender um produto que não é bom, ele tem que se esforçar muito. Talvez, como o produto já era muito bom, já tinha uma autoridade, foi mais fácil de fazer a ligação. E daí o Márcio e o Fábio, né, dois diretores aí fantásticos da Dudalina, foram lá para Jaraguá, conversamos, e eles entenderam o meu perfil, acreditaram que eu poderia ajudar eles, e eu também gostaria muito de experimentar um mundo novo, que era a questão do mundo do varejo e construção de marca, né? E a Dudalina estava despontando na questão do varejo, então, poxa, vamos avançar um pouco mais na cadeia do têxtil, né? A gente já foi para a indústria aí, vamos avançar mais um pouco na cadeia do têxtil. E aceitei o desafio que eles me colocaram. E lembro bem, assim, que numa primeira conversa com o Márcio, que o Márcio estava sentado, era todos os diretores juntos, né? O Márcio sentado aqui e o Rui Souza do ladinho, né? E daí numa conversa com o Márcio, Márcio, no meu início na Dudalina. E daí ali outra também... empresa fantástica, eu devo muito aos mentores que a gente teve, né? Tanto os diretores da época, o Gerson, o Fábio, o Márcio e todos os demais, o Rui, fantástico, e a dona Sônia, então a gente nem se fala, né? Quando eu questionei ali para o Márcio, vamos aqui tentar fazer um diagnóstico rápido para eu entender tudo o que eu tenho que entregar, né? Qual é a expectativa da empresa em relação a entregar a área de TI, né? E daí o Rui ali do lado, é bem fácil, bem fácil. A gente tem umas 30, 40 lojas hoje, em um ano tem que ter mais de 100 lojas e nós vamos faturar de X para 2X e não sei mais o que. E... Bem fácil. Bem fácil. Em um ano. Em um ano. Enfim, mesmo eu me senti na época da primeira oportunidade de gestão da Lunender, né? Então vamos final de semana desenhar tudo o que tem que desenhar. Lá foi um pouquinho mais trabalhoso, claro. A Dudalina ela experimentou um boom muito, muito rápido de construção de marca e de varejo, né? Então, foi um trabalho mais profundo de diagnóstico, de entendimento dos processos, de entendimento da solução atual que estava vigente lá de ERP e tudo mais, e principalmente de estrutura de pessoas, né? Eu acho que o Gerson se lembra bem. Chegou, tem umas 3 ou 4 pessoas, né? Rapidinho foi para 20, né? Porque teve que estruturar. Não, tinha que fazer, né? Não, até eu tenho que ir parando, então. Mas olha só que interessante, né? Então, primeiro ele foi conhecendo e se desenvolvendo na cadeia. E tudo, eu vou trazer no final uma coisa que foi correndo ao lado e que a gente pouco falou aqui, né? Mas que é a questão da tecnologia. A tecnologia era a base de todo o negócio do trabalho dele, né? Todo o teu trabalho estava focado na tecnologia, que era de mapear processos, planejar, montar a gestão e seguir os objetivos da empresa. E cada vez escalando
num ponto adiante da cadeia, porque como é uma cadeia muito longa, e eu conheço algumas das empresas que você está falando aí, então em muitas delas você tinha toda a parte de tecelagem, algumas delas a parte de tinturaria, tanto na Lunender, tanto na Marisol, na Lunender e na Elian, todos já tinham tinturaria para integrar. Depois, a parte de costura. E eu vou querer saber uma coisa: costura, corte, costura, acabamento. E agora, por fim, uma forma diferente de comercialização. Porque lembrando que na Marisol você viu a parte de fazer o contato da TI com o representante. Ou seja, já estava no comercial, mas agora você foi para um outro canal de vendas. Ou seja, a tal da omnicanalidade já estava existindo na sua cabeça. Tava. Uma das coisas que eu gostaria de te perguntar nesse sentido é o seguinte: como que você viu a tecnologia integrar todas essas empresas de mercados diferentes, estilos de produção e provavelmente modelos de negócio diferentes? Eu não sei se eu fui claro na minha pergunta. Foi. E ela casa muito com o momento de incômodo que eu tive na carreira. Né? Eu vou terminar a historinha do passado que eu vou chegar lá. Conta, tá? Ótimo. Então, na Dudalina, experimentei toda essa questão de apoiar e a estruturação do varejo. Como o Gerson disse, precisava criar a estrutura de equipe e rápido. Então, na época eram 3, viraram 2, e daí saiu para 17, 18 pessoas, se não me engano, mas com o viés que tinha o varejo a mais, né? E, cara, na boa, o máximo de varejo que eu conhecia era na Lunender, quando em 2008, 2009 abriram a primeira loja da Les a Les. Era isso, não era rede de franquias, multifranquias, né, e tudo mais. E, enfim, aí agradeço demais, porque a oportunidade, primeiro para esse cara aqui, né, por ter aberto as portas lá, e por toda a gestão e pela aula de gestão que era a Dona Sônia, né? Que era aquilo ali, era a presidente presente no negócio, a presidente presente com as pessoas, era um modelo diferencial. Sem dúvida nenhuma, quando as pessoas se perguntam por que dá certo algumas coisas, tem o porquê. Sim, exato, e era por causa disso. E daí, depois da Dudalina, teve a questão da venda, né? Enfim, e o que mais me deu o orgulho de trabalho bem feito foi quando teve a primeira venda para fundos de investimento. E daí foi feita a due diligence técnica da área de TI por um fundo de investimento de bilhões de investimento no mundo inteiro, né? E veio um indiano do fundo fazer a due diligence ali da área de TI. Eu me lembro muito bem que daí umas 3 semanas depois saiu o relatório da due diligence com nenhum ponto a ser acertado e com a TI está ok perante as necessidades, ok, da Dudalina para o futuro, conforme a nossa visão dos fundos que estavam adquirindo a Dudalina. Né? Aquele momento vocês eram totalmente globais. Para mim foi uma carta de aprovação, né? Muita gente vê uma carta de due diligence como algo, às vezes, puxa, o que vai aparecer? Eu nem me preocupei com isso. E quando viu isso... O documento foi a consolidação, né, Charles? Isso. De toda a trajetória. Exato. E daí, feito isso, veio a oportunidade fizeram, né, o convite para que eu assumisse a gestão de toda a TI, daí na época da Restock, quando teve a segunda venda na Restock, mas a questão de ir morar para São Paulo não me agradava. Né? A minha esposa estava começando a clínica dela, ela é psicóloga, hoje ela tem dois consultórios em Pomerode, e nessa história de ida de Jaraguá para Blumenau, Dudalina, a gente acabou formando ela e como os consultórios dela em Pomerode, e daí eu morar em São Paulo, ela, né, os consultórios em Pomerode, esse negócio de ponte aérea, aí de volta segunda, sábado, não me agradava. E alguém precisava cuidar dessa cabeça também, né? Exato. Então isso é uma outra história para um outro podcast. E daí eu, né, me lembro muito bem, o Márcio nessa época, não, Charles, está entendido, está tudo ok. E daí eu disse para o Márcio, eu ajudo aqui na Dudalina a gente encontrar alguém para o meu lugar, e enquanto eu procuro alguém. Foi um processo aí de 2 meses, né, onde eu procuro me reposicionar. Foi um processo de 2 meses, onde a pessoa que eu acabei indicando foi quem me substituiu lá, que hoje é o gestor de TI da Hering, o Avacir, né, e eu segui a minha vida indo para a Malve. Né? Então, vamos de novo continuar na cadeia têxtil. E lá uma oportunidade gigante de ver uma mudança naquela época, né? E a implantação do SAP e tudo mais. Então ali foram desafios bem fortes, vamos assim dizer.
E Aí a tua psicóloga teve que funcionar. sim, só que eu tive uma grata surpresa assim na Malve. Nesse ponto eu tenho que agradecer aos meus gestores da época e ao próprio Guilherme, que pela experiência do Dalina de varejo, eu assumi a área de gestão de TI para mercado e varejo. Então a área operacional e indústria não estava comigo, né? Entendi. Eu estava na frente de varejo. E daí ali acabei conhecendo várias soluções de mercado de varejo, e daí que veio uma oportunidade de virar vendedor de sistema, né? Porque quando eu pedi então para sair da Malve, os meus colegas do mundo da TI, o Jovino, que era o meu líder na Marisol lá do passado, né? E mais um outro colega nosso que era gestor de TI na VEG, o Márcio Mildes, fizeram um convite. Charles, tem uma carreira gigante aí com várias experiências. Nós estamos com a nossa consultoria, abraçando várias outras frentes. Tu não quer trabalhar como consultor com a gente? Não, ok, eu trabalho como consultor, mas vamos também vender sistema? E daí a gente casou as duas coisas e foi aí uma história bem bacana com eles dois de 6 anos, de 2016 até 2022, com uma frente de consultoria, de gestão para a área de TI. Daí experimentei várias oportunidades de trabalho assim dentro das empresas, e daí não só do mundo têxtil, né? Então a gente realizou trabalhos no Angelone, na Clamed, Intelbras. É só um lugar bacana assim para a gente poder mostrar o nosso conhecimento e apoiar essas empresas aí, né? Deixa eu só pegar. E a parte de TI para isso, para esses segmentos outros, tem, claro, tem os seus detalhes, as suas... Agora eu vou chegar naquela tua pergunta anterior sobre integração de toda a cadeia e varejo. Estou chegando legal. lá agora. Dentro da consultoria, nos 6 anos de consultoria, eu tive a oportunidade de, claro, várias frentes em vários outros mercados, mas quando vinha uma empresa de indústria têxtil, né, o Jovino, o Márcio e eu, a gente olhava, Charles, o Jovino como trabalhou na Marisol e você que vão ter que apoiar essas empresas, né? E todas as empresas da indústria têxtil que a gente apoiava como consultor para a gestão da área de TI, em algumas a gente tinha que fazer o processo de seleção, escolha de ERP de mercado, né? E, cara, toda vez que vinha uma necessidade, quando a gente avaliava ERPs generalistas, todos ótimos, sempre muito bem desenvolvidos, tecnologicamente à frente, mas na aderência dos processos da cadeia têxtil, para quem tem a cadeia toda, que é a sua pergunta, né? Que vai da fiação, malharia, beneficiamento até o varejo, aí a aderência é muito baixa, né? E daí isso era numa empresa, era numa outra empresa, assim, era outra empresa, assim. E daí eu comecei aquilo que eu defendia, né, vamos adotar sistemas de mercado generalistas, né, que trazem as boas práticas de mercado e tudo mais para os processos, começou a cair um pouco por terra, né, do tipo, poxa, o mundo da cadeia têxtil, como é uma cadeia tão ampla e que precisa de integração completa entre todas as áreas, indo até o varejo, eu não comecei mais a enxergar os sistemas generalistas como as melhores opções de mercado. E, meu Deus, a única coisa que resolve isso são sistemas especialistas para a cadeia têxtil. E isso começou a se formar comigo nesse período todo de consultoria, né? E que daí começou a criar esse sentimento de, poxa, como é que a gente não está avançando nisso, né? Dando oportunidade para as empresas que são especialistas e atendem essa cadeia. Né? Mas enfim. isso só é fruto da importância que teve essa tua construção de carreira ao longo dos anos. Claro. Você só conseguiu ter essa visão porque você foi conquistando gradativamente e com muito esforço o conhecimento de como funcionavam os processos dentro daquela indústria e que precisava de uma adaptação e uma dedicação para aquilo, né? Isso. E aí então chega nesse momento... Aí vem o presente, né? Aí vem o presente. Aí eu acho que a gente encerra aí toda a construção da carreira. Essa minha incomodação, e não só de minha, mas a gente percebia isso no mercado, né? Poxa, a gente precisa alavancar e dar mais oportunidades para aqueles que entregam realmente os processos integrados funcionando para a cadeia ampla que é o têxtil, que eu comecei assim a refletir comigo mesmo. Poxa, alguém precisa pensar nisso, né? Precisa começar a enxergar isso dessa maneira. E aí teve uma grande congruência do universo nessa história toda.
né? Eu, nesse momento, né, de incomodação como consultor perante essa situação, nesse momento eu estava daí prestando consultoria para a Karsten, e no caso da Karsten, né, ali também é outro momento de agradecimento, né, para o seu Armando, para o Márcio Bertoldi. A Karsten, ela tinha vivido no passado algumas tentativas frustradas de implantação de sistema de gestão, e como consultoria eles tinham nos pedido, a gente quer fazer uma avaliação profunda, a gente não quer errar, e se a gente não tiver dúvida na decisão, a gente vai adiar a decisão. Então ali, e daí também o Léo era conselheiro lá, né, e as famílias Karsten e tal. E lá teve que essa incomodação cresceu bastante, porque a gente fez todo um processo de avaliação, daí não foi seleção, foi avaliar o mercado, avaliar os ERPs no mercado, de novo, né? Eles estão 6 anos fazendo esse negócio, e, poxa, no final das contas, todos eles tinham que adaptar um monte de coisa, né? E casou a congruência do universo, porque a família Lunelli, como investidores, não a empresa Lunelli, né? A família Lunelli como investidores, perante vários investimentos que eles têm, eles não têm só a Lunelli, né? A gente sabe que eles têm várias frentes de negócio, que vai desde o agronegócio até comunicação, rádios e tudo mais. Eles estavam também enxergando uma oportunidade, nesse momento, como uma oportunidade de investimento, né? E casou que a Viviane, um dia, junto com o RI da Lunelli, né, que faz hoje a ponte entre nós, eu, Sistêstio, e os investidores, e eu, numa conversa, poxa, será que não é a hora, de repente, de a gente abraçar a causa, de ajudar o mercado, né, ajudar o nosso mercado da indústria têxtil a alavancar uma solução para esse mercado e frente a várias situações frustradas aí de adoção de soluções que não atendem ao mercado? E eles, claro, caminharam a análise deles. Eu continuei com a minha frustração, mas depois, num determinado tempo, veio o convite, né, Charles? A gente pretende investir numa empresa de tecnologia, como investidor mesmo, para oferecer uma solução ao mercado aderente, e precisamos de alguém para tocar essa empresa, né? E, visto, claro, toda a história passada minha com Lunelli, de crescimento e tudo mais, eu olhei assim, poxa, eu galguei já até consultoria. Mas eu era daquele tipo assim, ser consultor de algo que você não vivenciou na prática me incomodava. Então, ser consultor para construir planejamento estratégico para uma empresa sem nunca ter realmente executado como executivo um planejamento estratégico, por exemplo, me incomodava. Aí eu falei para os meus sócios, né, a situação, eles apoiaram e abracei a causa. Então, estou aí nessa jornada de Sistêstio como executivo da empresa. Esse ano vai completar 3 anos, então esse agora é um ano de alavancagem que a gente está fazendo forte ali da empresa em termos de inovação, em termos de trazer pessoas. Estamos aí beirando já 100 pessoas dentro da Sistêstio e vamos ter que abraçar várias questões de mudança tecnológica que vão vir à frente, né? No momento agora a gente vai falar de futuro. E estou vivenciando um momento muito, muito bacana. Hoje, quantos clientes ativos a Sistêstio tem? O mundo de sistemas de gestão, se você vai para o viés de clientes, é muito variável. Você tem que ir para o viés de usuários que usam o seu ERP, né? Ou o seu sistema de gestão, seja um PLM, seja um CRM, porque cada usuário, no final das contas, é um cliente do nosso ERP. Exatamente. Então, hoje a gente está com clientes usando mesmo, usuários usando o sistema de ERP, 12 mil e alguma coisa, né, de usuários utilizando o ERP Sistêstio. O volume de clientes CNPJs é pequeno, mas a gente está falando de uma Live, que usa o ERP Sistêstio de ponta a ponta, né? E são parceiros fantásticos, né? O Paulo, o Gabriel ali com a Sistêstio. A gente está falando de uma Capricórnio, a gente está falando de uma Covolan, a gente está falando de uma Lunelli, que é um cliente, por mais que tenha família como acionista, mas a Lunelli, como empresa, é apenas um cliente, com quase aí seus mais de 1.000 usuários utilizando o Sistêstio. A gente tem a Texpa aqui em Blumenau, com o Júnior, a gente tem a Tex Cotton aí também como cliente nosso. Enfim, quando a gente... A Sol Paragliders, né? Quando a gente fala de cadeia têxtil, a gente pensa sempre muito na moda, né? Sim. Então... Não, mas na verdade, até agora, se você pegar a tua experiência, você rodou diversos segmentos, diversos ambientes do setor têxtil e alguns, como a gente falou, verticalizados, onde você teria ali 10 negócios separados. A gente sempre fala. Que poderia computar. Pegar uma fiação é um negócio. Sim. Pega tecelagem é outro negócio.
A gente tem a tintoraria, é outro negócio. A parte de corte e costura, existem outros negócios. Então, cada segmento dentro da cadeia têxtil é assim um negócio, mas quando a gente olha também os segmentos de negócio, a gente fala o seguinte: fio, teceu, tingiu, costurou, o Sisteixo atende. Então pode ser uma Sol Paragliders. Agora a gente está finalizando a implantação de uma empresa que ela produz filtros para indústrias mineradoras. Ou seja, a gente está ali gerindo, junto com essa empresa, que é a Sintética, gerindo com essa empresa a elaboração e a produção de filtros para grandes mineradoras. A gente está falando de Vale, a gente está falando de... Né, sim. Chapéus, no caso da Marcato. Então, assim, quando a gente pega esse rol de clientes... Para quem talvez não conheça, o Ari, Sol Paragliders, faz paragliders, faz para o pessoal voar. Mas hoje tem uma bela coleção de roupas também. Tem toda a coleção própria. É uma empresa fantástica, super bem posicionada dentro do segmento. Mas é muito bacana para as pessoas entenderem que você... essa tua inquietação e essa tua necessidade de procurar os sistemas que fossem dedicados, no fim das contas, uma indústria têxtil, ela tem modelagem de negócio diferente, ela pode ter seu segmento diferente, mas em termos de processo, né, Gerson? Ela vai passar pelos mesmos. E os pontos de controle são similares. Exato, a gestão tem que acontecer de forma similar. Exato, né? É isso mesmo. Eu queria, a palavra usuário, né? Teoricamente, existem 2 tipos de usuários, né? Ou a pessoa é um usuário de drogas, ou é um usuário de sistema. Por isso que eu falo que esses são os verdadeiros clientes, né, na verdade, de sistema, não são usuários. Os 2 são viciados. Né? Tem que estar ligado ao negócio. Como é que você vê essa conexão que você falou de milhares de usuários, né, que utilizam o sistema? Como é que você vê hoje, por exemplo, essa conexão dessa tecnologia com esses usuários, sabendo que todos eles têm os seus vícios, então, por terem trabalhado ou em outra empresa, ou não dominarem os processos propriamente dito. Como é que tu vê essa relação hoje de tecnologia com esse usuário? Na verdade, no final das contas, a gente não responde essa questão com tecnologia, a gente responde essa questão com proximidade. Né? Porque os clientes finais, que a gente chama de usuários, mas os clientes finais que usam um sistema, hoje eles estão numa empresa, amanhã vão para outra, e daí utilizam outro sistema, e daí eles voltam, ou aqueles que nunca utilizaram o Sistextil entram. Então, um dos pontos que a gente tem reforçado muito na Sistextil é a questão de proximidade com a nossa área de consultoria. A gente comentou antes, a gente tem buscado aí parceiros fora do estado de Santa Catarina na questão de consultoria para ampliar essa proximidade, né? Então, abrimos um canal recente de consultoria em São Paulo, estamos em busca de profissionais para trabalhar como consultoria no Nordeste, estamos atuando aí andando aí com uma negociação com um grande player de consultoria também na região Sudeste, que possa atender Goiás e tal. Então, no final das contas, a melhor forma de se atender isso, Gerson, é estando próximo. Porque as pessoas novas que entram, se a empresa não tem, se o nosso cliente não tem uma governança bacana de gestão de conhecimento, de base de conhecimento, processos mapeados e documentados, e fazer o repasse desse conhecimento para as pessoas novas que entram, para quem é que vai acabar sendo solicitado para fazer isso? Vamos ser nós, né? Como fornecedores daí de solução de negócio e de processo, não mais como fornecedor de tecnologia. A tecnologia, na verdade, é só um meio. No final das contas, a gente está lá para apoiar o cliente na execução correta dos processos dele dentro de um ambiente sistêmico e tudo mais. Né? De uma certa maneira, ele é talvez a linha mestra, né, da manutenção dos processos. Só que o problema maior que a gente já ouviu até de outro fornecedor de sistemas e de dados que o Gerson trouxe muito, que as pessoas envolvidas nos negócios utilizam muito pouco do sistema, eles exploram até entre 30% e 40%, se eu não me engano, pelo dado que foi apresentado num outro podcast que nós fizemos. Ou seja, e essa proximidade tua é o que vai trazer talvez a maior utilização. E essa maior utilização vai resolver também
o problema de falta de mão de obra. Exato, exato. Assim, aí vamos falar já um pouquinho mais de indo para o futuro, eu acho, né? A gente tem trabalhado cada vez mais a questão de proximidade. Eu mesmo tenho feito um papel de visitar todos os clientes, expondo para eles a questão do planejamento estratégico Sistêxtil que nós construímos, né, com uma visão de até 2028, 2029. Mas como é que a gente deve se aproximar deles para justamente ajudar eles nessa questão hoje cada vez mais forte do turnover, né, da dificuldade de achar pessoas no mercado, profissionais qualificados, pessoas que possam atuar no mercado, né? Então, com certeza, os nossos clientes cada vez mais vão estar podendo contar com o nosso apoio, né, na entrega do conhecimento de processo de negócio para os clientes finais, que são os usuários, né, lá dentro dos clientes. Mas, assim, o que eu digo daí, nesse ponto, em relação a futuro, e daí você comentando sobre como a tecnologia pode ajudar isso, aí eu sempre gosto muito de navegar em dados bem macro, assim, a nível de mercado, de mundo, sabe? Então, gosto muito de usar grandes consultorias como o Gartner e outras grandes consultorias aí do que eles trazem de tendências e processos de negócio e de futuro. E uma coisa que me chama muito a atenção e que pouca gente fala, que a gente estava comentando antes do nosso início aqui, é que essa questão de ter dificuldade de encontrar os profissionais por nosso crescimento, para o nosso negócio, ela tende cada vez mais a aumentar, né? Não vai ser mais uma coisa que é só formar profissionais, vai cada vez mais faltar gente. Eu gosto sempre de citar um artigo publicado em 2021 e que ainda é válido no portal Lancet, que é um maior portal aí de artigos científicos da área médica, e onde eles já contestam a ONU, dizendo que no Brasil, em 2043, gente, 2043, daqui a 18 anos. Quem que tem filho hoje, quando ele tiver 18 anos, ele vai entrar no mercado em 2043 para o crescimento demográfico no Brasil. O que se fala é que é necessário, para se manter um crescimento demográfico, 2,1 filhos por casal. Não existe 0,1 filho. Então todo mundo teria que ter pelo menos 3 filhos, 2 ou 3. Quem é que ao nosso redor hoje em dia está tendo 3 filhos? Né? É visível isso está claro que essa questão da falta de profissionais no mercado, ela tende a aumentar. E daí é nesse ponto que eu acredito muito, muitos falam aí de IA tirando emprego. Gente, não é IA tirando emprego, é IA, na verdade, no final das contas, resolvendo esse nosso grande problema. Vamos pensar em, todo mundo quer crescer economicamente, o seu PIB quer aumentar, mas a quantidade de pessoas vai fazer isso aqui. Quem é que vai suprir esse gap? É a tecnologia, né? Então, nesse ponto, todo mundo, com certeza, está correndo forte atrás aí de como entregar IA dentro dos processos de negócio, né? Então, se fala muito no nosso mercado agora do ERP cognitivo, né? Já virou o termo do mercado aí, ERP cognitivo, mas ninguém ainda tem uma solução completa para entregar isso. Então, é ali que está baseado muito a nossa construção. Vou ter que explorar esses 2 pontos. Primeiro, realmente eu gostei da tua fala, até se você quiser repetir olhando para a câmera, que a IA não vai tirar emprego de ninguém, mas como a gente comentou até antes aqui nos bastidores, antes de começar, eu já fiz algumas formações, não nada muito fantástico, que tipo assim, eu não fui fazer uma formação em Harvard sobre IA, mas fui procurar aprender sobre IA e acho que hoje, dentro das rodas em que eu frequento, talvez o tema que mais as pessoas têm procurado estudar, como ela vai se aplicar. A gente sabe que ela pode ser usada para diminuir trabalhos que hoje a gente faz e que a IA pode facilitar para te dar mais velocidade, você ganhar melhor performance. A gente sabe que também para usar e utilizar a IA vai exigir uma competência nova, que é de saber o que perguntar para a IA, como formular melhores perguntas para a IA, para que isso dê a melhor resultado de IA. Que a IA vai aprender com justamente esses negócios. Mas eu já vi de outros programadores, outras empresas de software falando, de ERP também, que vocês usam diversas IAs por detrás de uma operação, ou seja, vocês são hoje o grande especialista de usar IA.
Aonde você vê que a IA está ajudando já efetivamente? Na consistência dos dados, na exploração de maior número de dados? Aonde você vê a IA hoje já bem aplicada? Quando a gente fala de aplicar a inteligência artificial no mundo dos processos, eu digo que existem 4 fases de trabalho. E a primeira delas é que talvez a gente tenha um nível de maturidade ainda não legal dentro das empresas, porque é daí que justamente gera essa dificuldade que você comentou sobre como usar, né? E que o Gerson acho que pode acabar concordando comigo. Quando no passado a gente falava de, poxa, é um diferencial sim para as empresas que elas mapeiem os seus processos e criem suas equipes de... Antigamente se falava de key users, usuários-chaves, mas vamos falar aí do cara carreira Y, que conhece todos os processos da empresa. Quem não conseguiu manter essa cultura hoje vai encontrar uma certa dificuldade, porque é justamente esse cara que estaria ali pronto, disponível, com todos os conhecimentos e processos para construir o seu agente de PCP internamente dentro da empresa. O seu agente de engenharia, seu agente de PCP de beneficiamento, seu agente de beneficiamento de... Né? Então, já quem consegue manter essa estrutura de gestão de processos e gestão de conhecimento já consegue talvez estar um pouco mais à frente. Só que daí vai acontecer o quê? A empresa vai cair num vício de cada um puxar a sua tecnologia de IA, né? Seja ChatGPT, seja Gemini, seja parar dentro de cada processo. E daí ali eu que enxergo é que eu vejo que os sistemas especialistas, que é o nosso caso, vão ter uma vantagem larga de entrega para os nossos clientes. Porque a gente é conhecedor profundo dos processos da cadeia têxtil. Então nós temos conhecedores profundos na área de malharia, na área de PCP de beneficiamento, na área de tinturaria, na área de PCP de confecção. E para nós, com certeza será mais rápido entregar as IAs treinadas com os modelos de treinamento para os nossos clientes. Né? E aí que a gente pode daí apoiar muito sim, de novo, não apenas com tecnologia aqui nós temos a nossa IA que vai lhe apoiar e vai lhe entregar um processo de PCP, mas também vamos estar ali apoiando de como fazer esse trabalho com ela, como perguntar para ela, como fazer com que ela ande, né? E no final das contas, quem não é especialista de um determinado mercado vai ter um pouco mais de dificuldade de ensinar isso, né? E é nesse ponto que eu acho que a gente vai poder apoiar muito, além de entregar a questão da tecnologia, e daí cada empresa, seja nós, a Assistência, ou seja os nossos parceiros concorrentes, cada um vai utilizar da sua expertise tecnológica, seja utilizando uma plataforma tecnológica A, B ou C. Mas, no final das contas, o que a gente tem que entregar é como é que você pergunta para a IA para ela executar esse processo. Só que isso é a segunda e terceira fase que eu vejo da IA. Então, primeiro é treinar essas pessoas. E quem já tem treinado e tem a sua base de conhecimento vai estar um pouquinho na frente. Segunda fase é treinar a IA para realizar consultas, que é o que está mais pipocando por aí no mercado. Me apresente quanto que eu tenho de estoque disso. Me apresente um gráfico que faça análise do meu estoque de malha versus a entrada de pedidos e tudo mais. Fase de consulta. E daí vem uma fase que é a fase de análise, quando a IA está já devidamente treinada, com todos os seus modelos de treinamento para entregar análises. E daí a terceira fase, essa sim, que vai levar um pouquinho mais de tempo, é de executar processos. Que daí entra o conceito de ERP cognitivo que já está se falando aí no mercado. E é executar processo mesmo. Poxa, façam as análises e, por favor, lança ali um pedido de compra de matéria-prima com fornecedor tal, para atender os pedidos naquela semana daquele pedido, daquele estágio. Veja que eu falei para você que eu tinha 2 perguntas. Uma era sobre IA, o outro era sobre ERP cognitivo, porque confesso que apesar de rodar o que a gente roda, buscar conhecimento como a gente busca, mas tá lá na frente, eu ainda não tinha ouvido. Então tenta me dar mais agora que você soltou o spoiler, meu amigo. Solta um pouquinho mais. É uma questão de mercado, né? Eu não tive presente esse ano, mas nesse momento, essa semana está acontecendo o ERP Summit ali em São Paulo e é isso que está se falando lá, né? Então a gente tem as nossas pessoas que estão acompanhando lá. E nós estamos na mesma batida. Então não é uma questão exclusiva Systesio ou de planejamento Systesio, é uma questão do mercado de ERPs que em algum momento está enxergando que, poxa, se o mercado de ERPs, que é o nosso caso, não abraçar a entrega dessa solução dessa maneira para os nossos clientes, a própria IA lá em cima da Microsoft vai fazer em algum momento, né? Em algum momento lá no futuro mais distante.
E a gente tem daí essa oportunidade de ouro nas mãos, nós conhecemos. Nós temos os processos de negócio mapeados. Basta a gente botar essa base de conhecimento nos modelos de treinamento das IAs, não vai ser uma única, das IAs, e botar isso para acontecer junto ao nosso... Assim, E aí, então, só para deixar bem claro, então, seria quando o ERP começaria a executar... Isso, os processos. Processos. E isso, novamente, não quer dizer que alguém vai perder o emprego. Pelo contrário. Você sabe que eu estava aqui pensando, Charles? Hoje, se for pegar hoje o que tem de necessidade de analista de engenharia, analista de PCP, analista contábil, analista financeiro, analista de expedição e faturamento, tá cheio. E não tem gente. Não tem. E não vai ter. Não. Entendeu? Então, é esse caminho. Mas aí, acho que Charles e Alex, vou fazer o comentário de novo, né, do tal do ERP, né, do Excel Resourcing Planning, que domina ainda as empresas, né? Eu vejo que as empresas que ainda estão presas a essa âncora do Excel, que ao invés de verdadeiramente utilizarem o ERP existente, Alex, criam mecanismos e sistemas em paralelo que neutraliza, de certa forma, um avanço futuro, né? Sim. É que nessas horas, Gerson, eu gosto daí de olhar de maneira mais macro, mais de cima. Eu acredito muito que, visto as experiências que a gente vê acontecendo sempre no mercado, a adoção de uma nova grande tecnologia, ela acontece verdadeiramente quando tem um giro geracional. Ou seja, vamos pensar do nosso lado. Quando a gente estava lá com os nossos 20 aninhos, né, e querendo mostrar para o pessoal lá da alta gestão que dava para fazer uma planilha num Excel, um Lotus Notes da vida e não sei mais o quê. E tirava gráfico sozinho, cara. Isso, e a alta gestão, não, mas me imprime lá na impressora matricial que eu preciso ver isso no papel, né? E depois vieram os ERPs, e daí até adotaram a questão do conceito de processos integrados também levou o seu tempo, e daí foi a nossa geração que fez isso acontecer. Vamos falar do mundo de marketing. Quando surgiram as redes sociais, lá, né, 2002, 2003, 2004, aí a nossa geração, vamos colocar a mão na palmatória aqui, né? A nossa geração, não, esse negócio de rede social não serve para nada, é só coisa dos jovens aí que estão querendo se falar entre si, não sei mais o quê. E olha o que é hoje, é a base do marketing. Eu vou te dizer mais, tá? Tem uma série de redes sociais que a gente desconhece. Eu, por exemplo, quando eu fiquei sabendo do Discord, ele já existia, acho que já estava em desuso entre os jovens. É sério isso, gente. Eu só fui saber desse tal de Discord por conta eu estava interessado, foi quando eu comecei a ver a questão de IA, e eu tinha uma deficiência, porque eu não tinha agência de marketing, né? Porque eu queria criar algumas coisas gráficas, e aí no Discord tem lá, agora já esqueci o nome da forma que você cria imagens que era o melhor que existia. Foi assim que eu tomei conhecimento do Discord. E isso é geracional. Lógico, a gente usou Orkut, depois do Orkut. A gente fez essa trajetória. Mas já tem coisa que está sendo usada que a gente não sabe. Aí pensa na questão da IA, né? A gente não vê ainda as formas práticas de se colocar, e as próprias empresas ainda não estão alavancando os seus key users, vamos assim dizer, para serem os mestres, os engenheiros de prompt dentro das empresas, vamos assim dizer, né? Mas só que a galerinha que está ali nos seus 16, 17, 18 anos, quem tem a oportunidade de ter um ensino bacana, já está sendo provocado para criar o seu agente de IA, conectando uma API de um agente com outra API de outro agente, com outra API de agente. E essa galerinha nova está fazendo isso. Eu vejo isso pela minha afilhada que estuda no Senai. E quando ela me mostrou lá a criação de um CLP, onde ela usou um IA para criar um CLP, 16 anos, gente. É essa galera que vai saber botar em prática a IA dentro das empresas de uma maneira como a gente gostaria que fosse hoje, né? Então eu vou deixar aqui dois recados que eu quero dar para... Minha percepção, tá? De que precisa uma virada geracional para adoção plena. Eu não discordo de você e vou dizer que aí está uma grande oportunidade para você que talvez despreze um pouquinho do setor têxtil. Quando eu digo despreze, não é que você ache que não é um setor tão atrativo quanto ir trabalhar numa indústria automobilística ou quanto ir trabalhar numa grande empresa
conhecida. O setor têxtil, primeiro, tem essa oportunidade de adotar melhor o uso dos sistemas que a gente tem. Porque as empresas que não tiverem os sistemas, elas vão estar muito longe da capacidade de fazer gestão, porque vão precisar desses agentes de inteligência artificial, ou seja, estamos falando de pura tecnologia, tá? É você que está em casa ou onde quer que você esteja. Veja como a indústria têxtil é tecnológica e de ponta. E a gente tem a oportunidade, porque assim, ó, lembra, eu gostei demais do teu exemplo. Quando eu ia lá e criava uma planilha de Excel e apresentava, eu me sentia empoderado, dizia, porra, eu sou... tô à frente, né? Cara, eu tinha que pensar naquilo, a minha capacidade era aquela. Hoje que eu lido bem com as planilhas de Excel, já lido bem com o sistema, já lido bem com os dados que eu busco. Ontem à noite, por exemplo, estava falando com um cliente e ele me fez uma pergunta de um mercado que não tem nada a ver com o meu. Em 10 minutos eu tinha todos os fornecedores para ele usando uma inteligência artificial que eu tenho. E eu já lido, com 51 para 52 anos, eu consigo lidar com isso. Agora, imagine você que é jovem ou você que está empreendendo no setor, o que você vai ver de aplicações que vão ser criadas ainda e que vão te dar a capacidade de ser muito mais do que nós. Porque é essa que é o jogo do negócio. É ser a capacidade de você estar no outro game, não no game que nós estamos. E é exatamente nisso que você está falando, nessa provocação, que a gente percebeu isso no ano passado. Eu digo que a gente percebeu um pouquinho tarde, talvez, mas no ano passado a gente criou a Academia Cistêxtil. Né? Então, começamos com 10 jovens, onde nós temos uma sala de treinamento, colocamos 10 jovens ali dentro, primeiro para entender o processo de cadeia têxtil, depois para entender esses têxtil e daí começar a falar de futuro. Gente, o que vem de ideias desses jovens, do que a gente pode melhorar, do que a gente pode adotar de outras tecnologias, quando eles são provocados, é fantástico. Tanto é que deu tão certo, né? Efetivamos todos eles, né? Os que conseguiram avançar até o final do treinamento, a gente teve um aproveitamento fantástico de 80%. Esse ano não, 12%. Então a gente está com 12 lá formando nesse momento. É um aumento de 20%. Exato, a gente fez uma parceria bem bacana aí com o Fiesc, o sistema IEL, né? Que está trazendo esses profissionais para a gente aí, né? E são mais 12 ali para alavancar esse negócio. Então, assim... Tá, mas deixa eu fazer... Lá vou eu com as minhas perguntinhas. Precisava de quantos? Ok. Você conseguiu botar mais 12, mas você precisava de 100. Não, a gente precisa de mais 100. Mas também, aí tem uma questão de qualidade também, né? Não adianta você trazer 30 e só conseguir transmitir o recado para... Perfeito. Né? Então... Mas a questão da democratização da IA, da tecnologia, né? Eu vi esses dias uma entrevista do Justus, Roberto Justus, né? Onde ele comentou que ele desfez ele desfez da empresa dele de marketing, né? E hoje ele virou um grande empresário da construção civil. Sim. Por quê? Porque ele viu que nas redes sociais deixaria de ter a mobilização que ele tinha com marketing inicial, que era TV, jornal, rádio, outdoor. Né? Isso foi para as redes sociais, né? E a mesma coisa agora na IA, né? Não é só agora as grandes empresas, né, que vão ter sistemas, né, só Google, mas sim as empresas menores e profissionais que agora entrarem nessas empresas e fazerem um trabalho, se entregarem para isso. Né? Um ponto só que eu acho muito importante, Gerson, que a gente falou, que me ocorreu agora, é que o combustível da IA é a estrutura de dados e dados bem inteligentemente montados, né, e bem entregues. Senão a IA, a gente acabou trazendo um profissional gigante aí na área de Data Driven, IA para assistência recentemente, e ele ontem comentou comigo, Charles, temos que caminhar bem com essa questão da estruturação do conhecimento da base de processos que nós já temos, mas botar isso tudo numa base bacana, porque senão a IA pode alucinar em alguns momentos, né? Então, aí quando ele falou alucinar, verdade. Então, a estrutura de dados muito bem montada, muito bem estruturada, e aí que está talvez o nosso diferencial gigante, porque a gente tem uma estrutura de dados que foi criada por 33 anos para a cadeia têxtil.
a interligação do PCP da fiação com o PCP da tecelagem e malharia, com o PCP do beneficiamento e o PCP da confecção é um diferencial que nós temos, né? E que está ali dentro do nosso produto pronto. Então, não é apenas pegar as pessoas e treinar uma IA. A IA precisa ter esse combustível muito bem montado. E aí a gente tem, eu acho que um diferencial gigante. E trazendo esses jovens para conhecer essa base que já existe, a gente vai alavancar muita entrega aí para os clientes. Eu acho que a gente está falando aqui de determinadas coisas que são relevantes e não vão mudar nunca. Primeiro, a qualidade de quem vai se colocar para uma determinada vaga. Ou seja, as pessoas precisam se preparar, elas precisam estar prontas para isso. Elas não podem achar que simplesmente com uns vídeos no YouTube ela vai aprender. Você está aí assistindo o nosso vídeo para você se inspirar, para depois você correr atrás, se preparar para determinadas coisas, né? Acho que é bem... Aqui você escuta, tem um insight e vai estudar. Porque vai precisar. Segundo, você falou uma coisa. Já é reconhecido como uma tendência a qualificação e a construção de bases de dados sólidas e muito bem organizadas. Isso, acho que a gente vive a época dos dados, os dados... e aí também tem uma série de novas profissões que nasceram nessa, analytics, gente preparada, eu não tenho propriedade em falar nisso, mas eu sei gente que se preparada para lidar com dados. Então a gente tem, você falou em data-driven, para quem não entende, pelo que eu aprendi, você pode me corrigir, por favor, se eu estiver errado, é você buscar esses dados sem que tenha que atuar diretamente, eu estou procurando esse dado, ou me entregue este dado. Isso. O dado você recolhe, o dado disponível. Isso, só que ele precisa estar estruturado. Está estruturado, então assim, ó... Né? Cara, está disponível, mas tem que estar estruturado. Mas para isso, e é uma oportunidade para os jovens, é uma oportunidade para quem está na nossa faixa etária também, porque tem que se atualizar. Né? As empresas vão ter que sair do Excel. O Excel realmente... aliás, desculpa, minto. O Excel está oferecendo, através, acho que do Copilot, opções de dar crescimento para quem aplicar. Tudo bem, é o que se tem, mas talvez para que você possa fazer uma gestão bem feita, ter eficiência, ter os processos muito bem mapeados, é muito importante você talvez buscar uma solução de ERP, para quem não usa. Buscou a solução de ERP? Vai lá e usa a solução. Exato. Porque é muito caro. É caro se você não usar. Exato. Se você fizer a conta do número de funcionários que eventualmente você pode estar usando para uma função que você precisa dele e não tem, você está pagando barato. Aí casa bem o que a gente estava conversando antes até do início do nosso pod aqui, da nossa conversa. Quem não tem uma estrutura de sistema de gestão de ERP sendo utilizada, automaticamente não está criando a sua estrutura de dados dentro de uma solução, como no caso é a nossa, né, a Assistência. Sem uma estrutura de dados, você vai aplicar aí aonde? Nas suas planilhas? Qual vai ser o nível de assertividade para você crescer no mercado? Né? Então, assim, nesse ponto... aí que vem todas... Eu vejo que a minha incomodação do passado, de que, poxa, é a solução especialista o melhor caminho para depois galgar melhoria de processo e, em cima de melhoria de processo, automações, em cima de automações, aí inteligência artificial, que no final das contas é onde a gente pode ajudar e é onde que as empresas deveriam cada vez mais caminhar, porque daí ela vai acabar criando toda essa estrutura de dados organizada, estruturada, interligando os processos, que uma IA, quando vai entender que vai criar uma ordem de produção junto ao PCP da confecção, não, ela tem que olhar também ali a fiação, tem que olhar a malharia, tem que olhar o todo, né? Então, enfim, casa muito aí com o que você disse. E no final das contas, casa muito com o que os dois players gigantes aí que estão dominando aí no mercado estão falando, né? A NVIDIA, através do seu CEO ali, o Jensen Huang, ele comentou que ele enxerga no futuro as áreas de TI e as empresas de software como grandes áreas de RH e de agências de RH de assistentes digitais. Foi um comentário dele. Claro que existe um merchan aí para vender mais processadores da NVIDIA, mas no final das contas ele não está errado. Se a gente for pensar a nível de futuro, menos profissionais, menos pessoas qualificadas e
e a IA entregando os processos, é isso que, no final das contas, uma área de TI e uma empresa como a nossa vai acabar sendo, né? Uma grande agenciadora e entrega de soluções e processos em cima de agentes de IA, que daí, claro, a gente vai, claro, tentar sempre caminhar em cima das nossas soluções, assim como todos os fornecedores aí de solução, de gestão e de ERP. E uma outra fala, que essa me foi muito emblemática do CEO da Microsoft, quando você falou de Excel, né? E as pessoas continuam usando Excel, só que ele mesmo, numa fala, ele disse... que as pessoas no futuro não precisarão mais utilizar sistemas e as nossas aplicações do jeito que elas são. Ou seja, ele mesmo já está dizendo que a forma como as pessoas usam hoje um Excel, um Word, um PowerPoint ou uma solução de colaboração como o Teams em cima da plataforma cloud deles, que é o Azure, as pessoas não vão mais precisar usar dessa maneira, né? A IA vai acabar entregando isso. Então, ele dizendo que ele mesmo vai perder mercado, quando o próprio CEO diz que vai perder mercado num produto para alavancar outro, gente, é o caminho. No final você sabe que você falou um negócio que é super interessante. Às vezes eu uso uma IA que se chama Gama. Uhum. A Gama faz uma apresentação... que não é de PowerPoint, porque eu nem sei se ela é uma apresentação de PowerPoint, mas eu recebo... É uma apresentação. Ela recebe uma apresentação Exato. tipo um PowerPoint, Uhum. prontinho, baseado em dados que eu mesmo botei de informação, beleza? Que eu posso ter montado num chat GPT. Eu já fiz diversas brincadeiras nesse sentido. E ele me entrega uma apresentação que eu vou ficar, sei lá, 50 horas para fazer, que não vai dar aquela qualidade de resultado. E, cara, é fantástico. Então, assim, ou seja... A Gama tirou uma licença do PowerPoint. Acabou de tirar uma licença do PowerPoint. E no nosso caso, é disruptivo, ou seja... E no nosso caso de sistemas de gestão não vai ser muito diferente, né? Eu sempre digo, a gente vai ter que acabar continuando entregando telas e relatórios no sistema de gestão e de regras de negócios dentro do sistema de gestão, intercalando os processos de negócio. Mas o diferencial vai ser a estrutura de dados muito bem montada e as regras de negócio, que é o nosso conhecimento do processo ali desenhado, para que a possa executar os processos em cima disso, né? Então, não é o Charles apenas que está falando, isso é o mercado inteiro aí que está falando quando fala desse conceito de ERP cognitivo, mas é o caminho e no final das contas a gente tem que abraçar essa causa e mostrar essa solução para o mercado e é ali que está muito baseado o nosso planejamento ali para 2028. Claro que eu não vou entrar em detalhes do planejamento, que daí é diferencial nosso de empresa, né? E nem da forma como a gente está executando isso, mas o caminho em si que o mercado inteiro está enxergando é esse, e a gente já estava visualizando isso há 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos atrás, quando a gente levou essa visão. Eu vou vou fazer uma propaganda gratuita para uns amigos. Para você que está procurando conhecimento sobre inteligência artificial na moda, tem a TextPlay, uma baita solução aí que você pode ver. E você que está procurando uma solução e entender um pouco mais, pode procurar também a Assistestio para poder aprender um pouco mais de como isso pode melhorar a tua empresa. Então, como a gente aqui fala, desde o empreendedor, do intraempreendedor e até mesmo alguns diretores de empresa nos assistem, então, de repente, vale o bate-papo com o Charles aqui sobre tudo isso. Charles, nosso tempo voou aqui, foi maravilhosa a nossa conversa. Foi bacana. Agradeço. Eu deixo você aqui com a tua mensagem final, se você quiser olhar para o pessoal, dizer o que você vê aí o que você gostaria de dizer para as pessoas, tanto para os empreendedores, para os intraempreendedores e para os early adopters do negócio, o que você vê como uma previsão de futuro aí próxima e fique à vontade aí para encerrar a tua participação. Eu agradeço. Gente, é o seguinte, não tenho medo da adoção da tecnologia, né? Ela vai ser cada vez mais necessária para a gente fazer, seja a nossa empresa, a nossa cidade, nosso país crescer, frente a esses números todos macros aí que estão aparecendo no mercado, né? E com certeza nesse mundo, eu tenho a convicção e cada vez mais está se mostrando no mercado que é quem conhece do negócio, conhece do processo de negócio, e no nosso caso já mais de 30 anos trabalhando apenas com isso, né? Pode estar aí contando com uma solução que vai lhes apoiar nisso tudo que precisa para se avançar, né?
uma boa construção de modelagem de dados, os seus processos sendo integrados totalmente em cima dessa solução, de maneira íntegra e correta para a cadeia têxtil, né, e organizada para a indústria da cadeia têxtil, e que estamos juntos aí para, em cima disso tudo, aí, entregar a melhor solução com IA, com telas, com o que for, para a gente alavancar o nosso mundo aí no Brasil, né? Eu sempre digo que a gente tem muita coisa boa aqui dentro, né, do nosso país, né? E que a gente pode avançar. A Audaces aí, vamos fazer uma propaganda para os amigos também, né? Sim, sim. É um exemplo gigante aí de tecnologia que cresceu aqui dentro do país, né, para a cadeia têxtil, no mundo aí da tecnologia de maquinário. Então, contem também, né, com as empresas aí como a nossa, que é a Sistêxtil, que pode entregar esse diferencial aí. Isso aí, obrigado, Charles, foi fantástico. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade em entregar para você aí, aonde quer que você esteja nos ouvindo, um monte de insights. Por quê, né, Gerson? Qual é o nosso propósito? Opa, inspirar é o nosso propósito. Inspirar é o nosso propósito. Têxtil Inspira. Obrigado para os nossos patrocinadores, que são Gerson Otto, TR Têxtil e Estúdio Dr. Amadeu. E a você que está aí, não perca o próximo programa. Não deixe de entrar lá e se inscrever no nosso canal e nos ajude divulgando essa história maravilhosa que foi hoje com o Charles da Sistêxtil. Tá bom? Um forte abraço, até o próximo programa. Valeu, forte abraço.